pessoal, meu nome é Maria Angélica e hoje no Vamos Ler eu vou trazer 5 livros que eu indico para quem está começando a ler em inglês. Gente, eu não sou nenhuma expert em inglês, eu não tenho como dizer pra vocês se o livro vai ser fácil pra você ler, se você tem um nível intermediário ou nível básico, porque eu não tenho esse tipo de expertise, eu não estudei a língua inglesa na faculdade, eu não sou professora de inglês, eu realmente não sei falar pra vocês se ele vai ser apropriado pra vocês ou não. Quando vocês vêm me perguntar sobre isso, eu sempre digo, dá um pulinho lá na Amazon, lê a amostra que eles oferecem do primeiro capítulo ou do prólogo, vê se vocês entendem a escrita do autor, se vocês entendem o que vocês estão lendo, e daí vocês tentam. Mas, mesmo assim, não sendo expert em saber o que vocês vão conseguir ler ou não, eu consigo identificar nos livros que eu leio, livros que têm uma linguagem mais simples. E que eu sei que são livros que vocês podem pegar e ter um entendimento mais fácil, mesmo que o seu inglês não seja fluente. Então eu escolhi 5 livros para trazer para vocês, que eu acho que vocês podem pegá-los se vocês quiserem se aventurar nesse mundo de ler em outra língua. Eu também peguei livros de gêneros diferentes para ficar interessante, para não ficar tipo meio maçante sempre, todos contemporâneos, ou todos fantasia, ou todos middle grade. Então eu peguei um livro de cada categoria ou gênero para que vocês escolham aí qual que vocês querem começar. Então o primeiro livro que eu recomendo para quem tá querendo começar a ler em inglês é Coraline, do Neil Gaiman. Esse é um livro middle grade, ele é para crianças aí de 8 a 12 anos de idade, mais ou menos. E ele tem uma escrita super simples e é uma história muito legal. Na verdade, eu recomendo qualquer livro middle grade. Entre os livros do Roald Dahl, que é da Fábrica de Chocolate, As Bruxas, a Matilda, todos esses livros que são para essa faixa etária são muito bons para quem está querendo começar a ler inglês por causa dessa linguagem mais simples. Porque a criança, mesmo que seja nativa do inglês, ela também não tem um conhecimento da língua para ler metáforas ou figuras de linguagem muito elaboradas. Então, obviamente, a escrita e a linguagem utilizada nos livros middle grades são mais simples. Então, eu recomendo muito Coraline, do Neil Gaiman. Minha próxima recomendação é Saga, do Brian K. Vaughan e da Fiona Staples. Saga, na verdade, é uma graphic novel e eu recomendo qualquer graphic novel ou HQ para você começar a ler em inglês. Como HQs são baseados muito também nas figuras, você pode conseguir um entendimento maior da história com esse auxílio visual. E também a linguagem que geralmente é utilizada em graphic novels e HQs é mais simples, então é mais fácil de entender se você não tem assim um inglês super ultra máximo. Então nessa categoria de HQs, a que eu escolhi recomendar pra vocês é Saga. Eu acho a história de Saga uma história muito interessante. Ele conta a história de um casal, a Alana e o Marco. Eles são de espécies que são rivais em uma guerra milenar e eles cometem um crime horroroso, que é eles se apaixonam, casam e têm uma filha. É uma história bastante divertida, com muito coração, que trata bastante de relacionamentos e preconceitos. Recomendo bastante Saga. O próximo livro na categoria contemporâneo YA que eu recomendo é Fangirl, da Rainbow Rowell. Na verdade, eu recomendo qualquer contemporâneo YA, porque por se passarem no nosso mundo real, a gente tem uma compreensão muito mais rápida do que é que está acontecendo. Ela não precisa explicar todo um sistema de magia ou todo um sistema político distópico para que você entenda o que é que está acontecendo no livro. Você já vive nesse mundo, então é muito mais fácil de compreender. E também porque geralmente contemporâneos YA utilizam uma linguagem muito mais simples. Fangirl foi a minha escolha porque eu acho que a escrita da Rainbow Rowell é muito fluida e muito gostosa de ler. Ela não se utiliza também de figuras de linguagem muito complicadas e as histórias delas são histórias que aquecem muito mesmo o coração. Particularmente Fangirl, de todos os livros que eu já li dela até hoje, é o meu favorito. Ele conta a história da Cat, que é uma introvertida que tá na faculdade e tem que começar a lidar com o mundo fora da sua família. Ela tem que começar a aprender a sair de dentro do casulo dela. Então tá aí a minha terceira recomendação, Fangirl, da Rainbow Rowell. A minha próxima recomendação é Cinder, da Marissa Meyer, dentro da categoria ali distopia e ficção científica. A Marissa Meyer também tem uma escrita mais simples, fácil de entender e com muito bom humor. Por que é que eu recomendo Cinder? Porque o mundo
distópico e de ficção científica que a Marissa Meyer criou, ele não é muito complicado e não é muito ultra mega desenvolvido, que você vai se perder nas explicações. E também porque todos os livros dessa série são releituras de contos de fadas que a gente já conhece. Então, se você já conhece um pouco mais ou menos sobre a premissa da história, você tem um entendimento melhor. Auxiliado com a escrita ser um pouquinho mais simples, pode ser que ajude vocês aí a conseguir engatar uma leitura em inglês. E o último livro que eu tenho para recomendar é na categoria fantasia, que geralmente é a mais difícil de você conseguir entrar se você ainda não lê inglês, e eu vou recomendar através da série Fallen Kingdoms da Morgan Rhodes. Eu recomendo essa série porque é uma série que ela é muito divertida, muito gostosa de ler, tem um sistema de magia que não é muito difícil de entender, e um mundo que vai se desenvolvendo aos poucos, não é assim um monte de informação que é jogada na tua cara logo no primeiro livro. E também o mais interessante de todos é que quando algumas pessoas não gostam dessa série, que eu noto, elas reclamam muito da escrita simplista da Morgan Rhodes. O que, para quem tá querendo começar a ler inglês, é simplesmente maravilhoso você começar por uma fantasia que tem uma escrita mais simplista. Então não deve ser difícil para quem ainda não começou a ler inglês acompanhar a escrita da Morgan Rhodes. Eu bati a minha cabeça e de todas as séries de fantasia que eu tenho aqui em casa, realmente essa daqui é uma ótima porta de entrada. Essa série é dita ser meio que um Game of Thrones para o YA, em que existem muitos conflitos políticos, pontos de vista de vários personagens diferentes e muita ação e muita aventura. Eu particularmente, vocês sabem, amo essa série e eu acho que é uma ótima porta de entrada para o inglês. Essas eram as recomendações que eu tinha para mostrar para vocês. Novamente lembrando, eu não sou expert em saber o que vocês vão conseguir ler ou não. Eu sou expert em saber o que eu consigo ler ou não. Então eu realmente recomendo que antes de você perguntar pra mim se a escrita de tal livro é simples ou não, dá um pulinho lá na Amazon, leia a mostra e veja se você consegue entender o que tá escrito. Pra quem lê inglês, se tiver mais recomendações que queiram colocar aqui nos comentários, pra quem ainda tá aprendendo a ler inglês, coloca por favor. Se vocês gostaram das recomendações e do vídeo, deem like aqui embaixo, se inscrevam no canal, me sigam no Twitter, no Face, no Instagram, no Tumblr, no Snapchat. Sejam meus amigos no Goodreads e no Scooby e nos vemos no meu próximo vídeo. Beijo!